Olá pessoal, a paz de Jesus a todos, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e hoje nós vamos estar aqui fazendo o segundo estudo das 7 igrejas da Ásia Menor. E onde nós vamos falar hoje referente à igreja de Esmirna. Aprender aí um pouquinho mais sobre a igreja de Esmirna. Mas antes eu quero aqui já deixar um pedido para você que é inscrito no canal, que você possa curtir esse vídeo, que você possa deixar o seu like, que você possa aí compartilhar esse vídeo, né, com seus amigos, nas suas redes sociais, né, que eles possam cooperar com esta obra, para que esse é o propósito de levar o evangelho para as pessoas. Eu tenho certeza que através da sua curtida e do seu compartilhamento, muitas das pessoas vão aí também ser alcançadas pela palavra de Deus. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha. Vamos aí ser cooperadores da obra do Senhor, ajudando que através desse canal milhares de pessoas venham ser alcançadas pelo ensinamento bíblico, pelo poder da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então agora vamos aqui para o nosso estudo de hoje. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 8, a Bíblia diz: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são na sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus queridos, hoje então vamos estudar aqui sobre a igreja de Esmirna. E para que você possa realmente entender esse estudo, esse ensinamento, eu vou dizer aqui bastante detalhado, aqui parte por parte, para que você não fique confundido, você realmente possa entender o que houve com a igreja de Esmirna, o que Jesus estava ali falando com a igreja de Esmirna. E no versículo de número 8, nós já vamos ver aqui que quando João ele escreve essa carta para o anjo da igreja de Esmirna, né, ele já escreve de uma maneira a qual o anjo vem a entender que Jesus Cristo estava falando diretamente com eles. Por isso que aqui ele já escreve assim, olha, escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então, com certeza aqui, ele está falando de quem? De Jesus Cristo. Então aqui, essa carta, a qual João escreve, o próprio Cristo está falando com a igreja aqui de Esmirna. E no início do versículo 9, onde fala aqui, ó, eu conheço as tuas obras. Como ele falou para a anterior, a igreja de Éfeso, então ele fala com isto: eu sei tudo o que você fez e tudo o que você sofreu. Então nós vemos aqui, meus amados, que quando no início do versículo 9 ele fala assim, olha, eu conheço as tuas obras. Podemos ver no estudo anterior, na igreja de Éfeso, que foi da mesma maneira, que ele falou, que ele iniciou, olha, eu conheço as tuas obras. Então aqui significa que Jesus, ele está falando que ele conhece tudo aquilo que a igreja está fazendo, tudo aquilo que a igreja está passando, tudo aquilo que a igreja está enfrentando. No mais íntimo do teu coração, ele conhece tudo, né, o que está acontecendo com a igreja. Então era isso que ele já estava dizendo para o anjo da igreja. Olha, eu conheço todas as suas obras.
Eu conheço tudo que vocês fizeram, que vocês estão fazendo. Eu conheço tudo que vocês passaram e que vocês estão passando. E aí, prosseguindo, meus queridos, ele fala aqui, ó, a tribulação. Quando ele fala referente à tribulação, que fala que eu conheço as tuas obras e tribulação. Quando ele fala referente à tribulação, aqui ele está dizendo no significado da perseguição, seja dos judeus, dos pagãos ou dos hereges, que por causa de suas doutrinas que mimam a carne, que massageia o ego do homem. Mas esse é o legado de Cristo ao seu povo, e que fica a caminho do céu. Então nós vemos aqui, meus queridos, nós vemos aqui o quê? Que quando aqui ele menciona a palavra tribulação, que conhece que é as obras e tribulação, então está falando aqui que Jesus ele conhece, né? Jesus ele sabe da perseguição que a igreja de Esmirna estava sofrendo por causa do amor de Cristo, por causa da obra de Deus. E aqui, meus queridos, nós vamos ver que fala sobre perseguições que dos próprios judeus, né, dos pagãos e também dos hereges, né? Por quê? Porque eles estavam ali, na verdade, eles não criam que Jesus era o Messias, era o Salvador. Eles não criam nisso. Então, diante da pregação da igreja de Esmirna sobre a palavra da verdade, sobre o verdadeiro evangelho, e ao qual eles não criam, então eles começaram a perseguir o povo cristão dali da igreja de Esmirna. Eles começaram a perseguir o povo devido que a doutrina a qual eles traziam para si mesmo. Por quê? Porque aqui as pessoas que estavam perseguindo a igreja de Cristo, elas tinham que as suas próprias doutrinas. E qual eram as suas próprias doutrinas? As próprias doutrinas eram o que? Era adorar outros deuses, era mimar a carne, né? Que eles não pregavam contra o pecado da carne, eles mimavam a carne, era massagear o ego do homem, do ser humano. Então, diante disso, eles perseguiam aqueles que pregavam o verdadeiro evangelho. Aqui, meu querido, nesse ensinamento, eu quero só abrir aqui um parênteses agora, para trazer para você algo bastante interessante, que é o que acontece nos dias de hoje. Porque hoje, nos dias de hoje, muitos cristãos que estão pregando a verdade, que estão pregando o evangelho verdadeiro, que estão pregando sobre arrependimento, sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, que é o que nós temos que pregar nos últimos dias, que é o que vivemos aqui na face da terra. Então, pessoas quando estão se levantando para pregar o evangelho da verdade, aqueles que se levanta, que hoje pela Bíblia é chamado de falsos profetas, de falsos professores, eles estão perseguindo esses cristãos. Por quê? Porque eles estão pregando um evangelho falso, né? Onde que, como diz aqui, eles mimam a vontade da carne deles, eles amassageiam o ego das pessoas. Então nós vemos, meus queridos, que lá de trás, até os dias de hoje, já acontece essa situação. E aqui Jesus, ele fala para a igreja de Esmirna, olha, eu conheço as tuas obras e a tribulação. Então Jesus ele sabia do momento difícil que ele estava passando. Ele sabia da perseguição, né, que a igreja de Esmirna estava sofrendo. Mas aqui, meus queridos, nós vamos ver também e entender que era preciso a igreja passar por essa tribulação. Para quê? Para alcançar o legado de Cristo e seguir na direção correta, que é a caminho do céu. Então aqui, meus amados, além da situação, por mais que a situação estava difícil, pelas lutas, pelas provas, né, pelas perseguições a qual eles estavam sofrendo,
Mas era preciso eles passar por isso. Para quê? Para que eles pudessem alcançar o legado de Cristo. Porque foi isso que Cristo ele deixou para os verdadeiros cristãos. É por isso que o próprio Jesus, meus queridos, ele fala assim, olha, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, Jesus já deixa essa passagem aqui, já fala isso para os seus discípulos, por quê? Porque esse era o legado dele. Assim como Cristo sofreu como homem, para quê? Para nos alcançar, para nos salvar, assim importa que nós também sofremos nessa face da terra por amor a Ele, por amor à tua obra, para que assim nós possamos caminhar em direção ao céu, caminhar em direção à nossa salvação. Era isso que Jesus Cristo aqui, ele estava falando com a igreja de Esmirna. Era isso que ele estava falando. E continuando aqui, meus queridos, aí ele fala aqui, e na tua pobreza. Aqui, quando Jesus ele fala na tua pobreza, ele está dizendo que aqui era de um sentido verdadeiro, que literal, que através do espanto de seus bens, aos quais eles foram expostos por servir a Cristo e obter aos seus serviços. Nada é mais desprezível entre homens do que a pobreza, mas Cristo nota-se e possui o seu povo nele. Para esta pobreza não veio pelo pecado, por sofrimento, mas por sofrimento por sua causa. Então aqui, meus queridos, quando Jesus ele menciona aqui que conhece que a pobreza é que realmente naquela ocasião a igreja de Esmirna eles viviam dessa maneira, materialmente falando. Isso é literalmente, quando Jesus fala da pobreza, ele está falando aqui literalmente a pobreza material, em bens materiais. Mas por que isso? Porque aquele povo, eles não estavam apegados nos bens aqui da terra, mas estavam apegados em Cristo Jesus. Então aquele povo, eles deixavam muitas vezes de fazer aquilo que ia agradar a eles mesmos, aquilo que era benéfico a eles mesmos, eles deixavam de lado para assim poder fazer a vontade de Deus, para prosseguir firme na obra de Deus. Então, literalmente, a igreja de Esmirna, falando para a vida secular, era uma igreja pobre. Mas, meus queridos, por mais que elas eram pobres, eu creio que Jesus sempre supriu as necessidades daquela igreja. Por quê? Porque o foco delas estava em Cristo Jesus. Por isso que hoje, meus amados, nós pregamos contra a falsa teologia da prosperidade. Por quê? Porque hoje quem serve a Cristo verdadeiramente, ele vai passar por luta, por prova, por dificuldades. Muitas vezes, meus amados, vai sim sofrer muitas dificuldades, vai ter muitas provas, muitas lutas, e vão ser pobres sim. É por isso que a Bíblia ela menciona que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Agora, se a própria Bíblia, se o próprio Jesus, ele diz dessa maneira, a dificuldade que existe de um rico herdar o reino dos céus, então como concordar com a teologia da prosperidade, onde pregam que cristão tem que ser rico, que tem que ter casa boa, que tem que ter carro do ano? Então nós estamos pregando que contra o evangelho verdadeiro. Esse é um outro evangelho, mas não é o evangelho de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, meus amados, que mesmo que desça um anjo para pegar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, esse
é anátema. Então nós temos que tomar cuidado e entender realmente aqui o que Jesus está falando com a igreja de Esmirna para trazer para nossas vidas, para viver dessa forma, desta maneira. Porque aqui, meus amados, Cristo, ele fala com a igreja de uma maneira qual ele está se agradando da igreja. Por quê? Porque essa igreja aqui andou conforme o querer dele, a vontade dele. É por isso que ele está falando dessa forma. É por isso que existe essa necessidade. Para quê? Para que eles pudessem caminhar rumo ao céu. Para que eles pudessem, meus queridos, buscar a salvação. É isso que Jesus ele estava falando com as nossas vidas, com a igreja de Esmirna naquela ocasião. Agora, prosseguindo aqui, meus amados. Mas tu és rico. Olha que interessante aqui. Jesus Cristo ele menciona, olha, eu conheço as tuas obras e tribulação, e pobreza. A qual eu expliquei aqui, pobreza literal, que é realmente o que eles estavam vivendo naquela ocasião. Uma pobreza na vida secular. Mas aqui ele prosseguindo, ele fala assim, mas tu és rico. Olha que interessante, meus queridos. Por quê? Porque aqui, quando Jesus ele menciona dessa forma, mas tu és rico, ele está dizendo que a igreja era rica em fé e era herdeiros de um reino celestial. Embora pobres neste mundo, eles eram ricos com as riquezas de Cristo, com bênçãos da aliança, com as graças do Espírito Santo e em boas obras. Eles eram sacerdotes e seguidores de Deus. Tinham um direito ao reino da glória daqui em diante e eram herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha, meus amados, que interessante, que importância a gente procurar se aprofundar na palavra de Deus cada dia mais. Que aqui ele fala literalmente, olha, você pode ser pobre na tua vida secular neste mundo, mas o importante é que você é rico espiritualmente. Era isso que Jesus estava falando com aquela igreja. Olha, eu conheço a tua pobreza neste mundo, mas entenda uma coisa, por mais que você esteja passando por luta, por prova, por mais que você esteja passando essa pobreza nesse mundo, você é rico. Rico espiritualmente, rico na fé, rico na presença de Deus, rico na presença do Espírito Santo. E é isso que é importante para nós, meus queridos. A riqueza espiritual. É isso que é interessante. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 19, se me fala a memória, a Bíblia vai dizer o quê? Que é melhor que a gente juntar tesouros nos céus do que na terra. Por quê? Porque quando nós juntamos tesouro na terra, vem o ferrugem, vem o ferrolho e traça ela. Vem o ladrão, escava e rouba. Mas quando nós juntamos tesouros no céu, a ferrugem não pode traçar. O ladrão não pode escavar e não pode roubar. E o mais importante, interessante dessa passagem é que ele fala assim, porque aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então era isso que Cristo estava falando aqui com a igreja de Esmirna. Jesus que fala que eles eram ricos espiritualmente, por quê? Porque Jesus sabia que o coração deles estava em Deus. Era isso que ele estava falando. Olha que interessante. Por isso que nós precisamos, meus queridos, aprender cada dia mais da palavra de Deus e entender o que realmente Jesus ele quer conosco. Jesus ele não está preocupado
com a nossa vida secular. Se nós vamos ser ricos, se nós vamos ter casa boa, carro do ano, se nós vamos ter uma conta no banco gorda, bastante dinheiro. Não, meus queridos, a preocupação de Deus para nossas vidas, de Jesus para nossas vidas, é que nós sejamos ricos espiritualmente. Porque, meus queridos, Deus fala que quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Ela virá sobre nós. Isso significa o quê? Então, que quando nós entendemos que precisamos buscar plenamente para a nossa vida espiritual, que é sermos ricos espiritualmente, automaticamente as bênçãos virão sobre a nossa vida. Automaticamente Jesus, ele vai nos abençoar segundo aquilo que nós necessitamos. É isso que nós precisamos entender. Jesus, meus queridos, entenda uma coisa, Jesus, ele nunca vai te colocar algo na sua mão além daquilo que você pode aquilo que você pode carregar, alcançar. Ele conhece o seu interior. Ele sabe que se ele der algo para a tua vida, além daquilo que você precisa, necessita, entendeu? Você pode fazer besteira. E a primeira besteira que você pode fazer é o quê? É virar as costas para Cristo. Ele não quer isso para nós. Ele quer que nós sejamos ricos espiritualmente, como ele diz para a igreja aqui de Esmirna. Amém, meus queridos? Vocês estão conseguindo entender bem esse estudo? Eu já quero aqui deixar para vocês também, caso vocês tenham alguma dúvida referente ao que está sendo estudado aqui, referente a algo que eu estou falando aqui no vídeo, você pode deixar aí nos comentários, que assim que eu ver os comentários, eu vou procurar aqui tirando essas dúvidas de vocês. Tá? E no meu canal também tem o número do WhatsApp. Qualquer coisa, se vocês quiserem tirar suas dúvidas em particular, pode entrar em contato, não tem problema nenhum. A gente vai procurar tirar sua dúvida, procurar aqui passar para você realmente aquilo que a Bíblia está nos ensinando, que ela realmente está nos falando. Amém, meus amados? Então vamos prosseguindo aqui. Nós vamos ver aqui, meus queridos, na parte B, do versículo 9, onde ele vai dizer aqui, ó. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Amados, para entender melhor, nós vamos ver aqui o significado da palavra blasfêmia. Tá? Blasfêmia, ela significa o quê? Rejeitar Jesus como Salvador. Ela significa o quê? Amaldiçoar a Deus. Falar mal de Deus e de suas obras. Então aqui, meus queridos, Jesus, ele estava dizendo que conhecia os judeus, tanto os judeus como os pagãos, que estavam ali, na região de Esmirna. Jesus ele conhecia aqueles que rejeitavam Cristo como Salvador. Aqueles que amaldiçoavam a Deus e que falavam mal de suas obras. Então aqui, meus queridos, Jesus, ele fala o quê? Quando ele fala referente a blasfêmia, dos que dizem ser judeus e não são, então ele está falando isso. Que ele conhece todos aqueles judeus. Por que eu falo que judeus, irmãos? Porque nós sabemos que os judeus foi uma nação escolhida por Deus. Certo? Mas eles tinham as suas religiões judaicas. A forma deles servir lá na religião deles. E ali na região onde estava a igreja de Esmirna, havia ali muitos judeus. Entendeu? Só que muitos judeus que estavam ali, eles não criam que Cristo era o Salvador. Eles não acreditavam nisso. Então, por isso que a palavra que diz que eles blasfemavam contra Cristo. Por isso que Jesus fala que ele conhecia a blasfêmia daqueles judeus, que eles blasfemavam contra Cristo, porque eles não criam
que Jesus Cristo era o Salvador, como os cristãos ali da igreja de Esmirna estavam pregando. E diante disso eles começavam a falar mal de Deus, falar mal das obras que Cristo estava fazendo, que eles estavam fazendo diante de Cristo. Por isso que quando ele fala aqui, ó, dos que se dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, é porque eles diziam ser povo de Deus, mas não eram. Pelo contrário, eles eram da oposição, perseguidores dos verdadeiros cristãos que estavam fazendo a obra de Deus, porque eles não creram em Jesus Cristo e o rejeitava como Salvador. Então nós vemos aqui, meus queridos, que quando Jesus ele fala aqui, olha, eu conheço a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então era isso que ele estava referindo, né? Principalmente aos judeus que estavam ali naquela região, que eles diziam ser servos de Deus, que eles diziam que eles adoravam a Deus, que eles iam para a sinagoga para adorar a Deus, porém eles não faziam dessa forma. Por quê? Porque eles não criam que Jesus era o Messias. Eles não criam que Jesus era o Salvador deles. Então eles iam até a sinagoga, falavam que adoravam a Deus, mas na verdade eles estavam usando um nome santo, um nome sagrado, que era o nome de Deus, para fazer as suas reuniões profanas. Essa era a realidade daquele povo. É por isso que aqui, então, Jesus ele fala assim, olha, eu conheço as blasfêmias que dizem que são judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então, essa era verdadeiramente o sentido a qual Jesus estava referindo para aquele povo ali, que não criam que Jesus era o Salvador. Um povo ali que se levantavam como opositores dos verdadeiros cristãos. Um povo ali que perseguiam os cristãos devido a eles estar pregando o verdadeiro evangelho, aonde eles pregavam que Cristo era o Salvador, queria salvar as nossas vidas, queria salvar o mundo. Então, meus queridos, era isso que Jesus estava dizendo para a igreja de Esmirna. Versículo de número 10, a Bíblia vai dizer, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus queridos, esse versículo 10 me chamou mais muito a minha atenção. Muito mesmo, porque ele é um versículo tremendo, maravilhoso, onde Jesus que ele faz de uma maneira extraordinária com a igreja de Esmirna. E aqui ele começando para a igreja, olha, não temas das coisas que há de padecer. Então, quando ele fala aqui, meus queridos, essa frase, ele está falando o que para a igreja? Olha, não tenha medo daquilo que vai acontecer ainda com vocês. Então, significa, meus queridos, que Jesus já estava aqui alertando a igreja. Olha, vai acontecer bastante coisa ainda com vocês, a qual vocês vão padecer. Então, não temas diante disso. Continue fazendo a minha obra como vocês têm feito. Não temas diante das coisas que hás de padecer. Não temas diante das coisas que há de sofrer. Que vocês ainda vão sofrer por amor do meu nome, por amor por minha causa. E ele prossegue ainda, irmão, falando assim, olha, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão,
para que sejais tentados. Olha aqui, meus amados irmãos, o alerta de Cristo para a igreja de Esmirna. Eis que o diabo os lançará muito de vós para a prisão, para ser tentados. Então nós vemos aqui, meus amados, no versículo 10, Jesus, o que ele avisando, ele alertando a igreja, para que a igreja venha permanecer o que? Firme, forte no caminho de Deus. Para que quando eles viessem padecer, eles não viessem desviar dos seus caminhos, continuassem fazendo a vontade de Deus. Para que quando o diabo viesse e lançasse algum deles na prisão para ser tentados, que eles prosseguissem firme ali, que eles não negassem o nome de Cristo, que eles não negassem a palavra de Deus, que eles continuassem ali firme, que aqueles que fossem lançados na prisão continuassem ali adorando a Deus, buscando a Deus, e aqueles que não fossem lançados, era para continuar o quê? Fazendo a obra de Deus, continuar adorando, buscando a Deus, para orar para aqueles que tinham sido lançados na cadeia para ser tentados. Esse era um aviso de Cristo para a igreja de Esmirna. E nós podemos também, meus queridos, nesse estudo, trazer para os dias de hoje um aviso qual Cristo lhe dá para nós. Não temas das coisas que há de padecer, porque o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Então, isso aqui, meus queridos, serve para nós também hoje. Porque nós estamos sujeitos a essas coisas. Porque nós estamos vendo, meus queridos, que as coisas voltadas para o Evangelho, para Cristo, elas estão se fulminando cada vez mais. Está virando um funil, cada vez mais. Vai chegar momentos, meus queridos, que vai acontecer isso conosco. Que nós vamos padecer por amor de Deus, por amor da palavra de Deus. Que nós vamos sim ser lançados na cadeia para sermos tentados. Isso vai acontecer, meus queridos, para aqueles que servem a Cristo verdadeiramente. É por isso que aqui Cristo ele deixa esse alerta, para que nós prosseguimos firme, fazendo a obra de Deus. Não temer diante dessas coisas. Continuar fazendo o querer, a vontade de Deus. Prosseguindo aqui, meus queridos. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus queridos, então nós vemos aqui, ele alertando aqui, olha, e vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, mas sejam fiel até a morte, porque aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui, meus queridos, nós vamos entender que quando Jesus ele lança essa palavra para a igreja de Esmirna, é porque essa tribulação que vai acontecer ali durante esses 10 dias, muitos deles vão morrer. Muitos deles vão perder a vida. Por isso que aqui Cristo ele vai falar, ser fiel até a morte. Ser fiel até o fim. Porque se você for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. É por isso, meus queridos, que Jesus Cristo, ele fala ali em Mateus, agora eu não lembro o capítulo e o versículo, mas ali em Mateus ele fala o quê? Que aquele, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, a sua própria alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? E fala mais ainda, e aquele que perder a tua vida por amor de mim, achará-a. Olha que maravilhoso, irmãos. Que aquele que perder a sua vida
por amor de Cristo, achará. E aquele que quer ganhar o mundo inteiro vai perder a tua vida. Não somente a vida física, mas a espiritual. Olha que interessante isso. Olha como isso é importante para as nossas vidas. E é isso que Cristo aqui estava falando para a igreja de Esmirna. Olha, vocês vão passar por uma tribulação durante 10 dias, mas sejam fiéis até a morte, sejam fiéis até o final. Por quê? Porque se vocês forem fiel até a morte, até o final, dar-te-ei a coroa da vida. Então está falando aqui, meus queridos, que aquele que for fiel a ele até a morte, esse vai receber a coroa da vida, que é a vida eterna, que é a salvação. Olha como maravilhoso é, meus queridos. Quão maravilhoso é nós conhecermos a palavra de Deus e entendermos verdadeiramente o que ela quer falar conosco. Versículo de número 11, para encerrar esse estudo de hoje. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus amados, olha como é interessante, olha como é poderosa a palavra de Deus. Aqui ele fala que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está falando aqui, meus queridos, para a igreja, olha, quem de vós tiver ouvido, ouça o que eu estou falando com a igreja, o que o Espírito, o que Jesus está falando com a igreja. Por quê? Porque aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus queridos, aqui quando fala referente ao dano da segunda morte, está falando da morte espiritual. A primeira morte é a nossa morte física. Mas se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, entendeu? Nós também vamos o quê? De certa forma, morrer espiritualmente. Porque a Bíblia diz, meus queridos, que aqueles que não estiver conforme a palavra de Deus, que não estiver na direção, nos caminhos de Deus, esse será lançado eternamente no lago de fogo ardente. Esse será lançado no inferno eternamente. Quer dizer, então ele vai ter que sofrer o quê? Vai sofrer um dano na segunda morte. Que vai ser o quê? Que vai ser viver eternamente no inferno, ardendo naquele lago de enxofre, aquele fogo ardente. Por isso que aqui ele já fala que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque aquele que vencer vai alcançar a vida eterna, a salvação. Aquele que vencer não vai sofrer o dano da segunda morte, mas vai permanecer lá na glória com Cristo, adorando, exaltando, glorificando o nome de Jesus. Por isso que é importante, meus amados, nós sermos fiel a Ele até a morte. Para o quê? Para receber a nossa coroa da vida, para alcançar a nossa salvação. E assim, meus queridos, viver eternamente na presença de Deus, adorando, exaltando o nosso Deus, que é o único que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Esse, meus queridos, era realmente o que Jesus falou com a igreja de Esmirna e que está falando conosco também nesse estudo. Então, que você possa ficar atento a esse estudo, preste bastante atenção. Pode sim estudar, pode você aí pegar a Bíblia, ler aí na sua casa, você vai ver que realmente o que está sendo ensinado aqui é o que está na Bíblia Sagrada. Porque esse é o propósito, meus queridos. Abrir a mente
daqueles que ainda estão dispersos, que é tirar a escama dos olhos daqueles que ainda estão cegos, que não estão vendo o que está ocorrendo nos dias de hoje e estão aí deixando ser levado por fábulas, por mentiras, por falsos profetas. Então esse ensinamento aqui ele serve de um alerta para nós, de um abrir de olhos espiritual para a nossa vida, para que nós vamos ter a igreja de Esmirna como um exemplo para nós, porque ela foi fiel até o fim, diante de Cristo, diante de Jesus. E com certeza, meus queridos, eles receberam sim a coroa da vida. Com certeza, meus queridos, eles foram vencedores e não sofreram danos na segunda morte. Isso que é o principal para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, que vocês recebam esta palavra, esse estudo, aí na tábua do coração de vocês, tá? Que Deus venha falar mais forte aos vossos corações, tá? Que vocês possam aí, como falei no início, deixe seu like, compartilha, vamos ajudar aí esse canal a crescer, sejam cooperadores da obra de Deus, né? Ajudando a espalhar esses vídeos para que outras pessoas também venham aqui ser alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa e paz do Senhor Jesus. Amém.